Fala galera, aqui é Rafael Yamashiro e se me perguntassem que livro vocês indicariam para a gente estudar na igreja sobre família ou para usarmos como um guia com alguns estudos, perguntas e temas para discussão sobre a questão da família segundo as escrituras. Eu diria esse: Lar, Família e Casamento, do Davi Merck. A única dificuldade maior é porque ele realmente é grande. Dá pra ver, ele é bem grande. Deixa eu ver quantas páginas tem. 790 páginas. 95 páginas. É um livro robusto, mas esse daqui ele tem o objetivo de ser um comentário. Só que não é um comentário comum igual a gente já conhece, de aqueles comentários exaustivos, no sentido de serem bem complexos, comentários exegéticos. Ele é um comentário onde você pode usá-lo como um guia de estudos pessoal, particular, ou também coletivo. Nós usamos ele na nossa igreja, estamos finalizando agora 6 meses usando esse livro, e percorremos alguns capítulos, pulamos outros por causa do tempo, mas o propósito dele é muito interessante, porque o propósito desse livro é expor cada texto da Bíblia que fala sobre família. Então ele faz a exegese de forma muito responsável, logicamente resumida, porque senão vai ficar gigantesco o livro, mas ele faz uma exegese de cada texto dentro do seu contexto, falando relação cultural, histórica, gramatical. Ele usa vários outros comentários de referência, vários outros autores de referência para poder trazer as suas proposições. E no final ele faz a aplicação. Ele dá uma mensagem pastoral e faz várias aplicações. Então, por exemplo, ele sempre tem uma conclusão de cada trecho. Ele traz as aplicações, por exemplo, aqui aplicações. Precisamos um do outro. Casamento é complementação e não competição. Não devemos tentar criar o nosso cônjuge à nossa própria imagem. A grande ideia. Então ele traz uma grande ideia. O relacionamento complementar entre o homem e a mulher é um reflexo da imagem de Deus. E perguntas para discussão. Olha que sensacional. Então você tem aqui perguntas para poder discutir em grupo. Só para vocês saberem como funciona, o sumário. Vocês vão ver que tem várias passagens aqui do lado. Ele coloca um título que ele definiu segundo a exposição dele, do texto. E aí ele coloca Gênesis capítulo 1, 26 e 28, Gênesis capítulo 2, Gênesis 3, e vai indo, Deuteronômio, Samuel, Jó, Salmos, Provérbios, mais Provérbios, Cântico dos Cânticos. Ele continua. E ele vai para o Novo Testamento, Mateus, Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, 1 Pedro. Tá vendo? Então ele vai caminhando por toda a Escritura, trazendo a exposição dos textos e aplicações e reflexões pastorais. Olha só também o que ele faz. Qual que é o método dele? Cada capítulo seguirá um modelo básico de exposição bíblica, que, por definição, é explicação aplicada. Apresentarei cada texto em seu contexto bíblico junto com um esboço simples que revela sua estrutura. Com isso, explicarei o significado de cada texto, versículo por versículo, com base no texto original hebraico ou grego, quando necessário. Comentários mais técnicos entrarão nas muitas notas de rodapé que incluirão material para o leitor mais avançado. Então, o foco dele aqui é expositivo. Ele deixa bem claro aqui, não sei se dá para ler, mas o meu foco é expositivo. Então aqui ele não parece caminhar tentando defender alguma tese, tentando defender alguma forma de pensamento ou estrutura familiar que ele acha mais viável. Não. Ele é muito honesto, ele pega o texto da Bíblia, explica aquele texto no contexto e tenta fazer esse transporte de dizer o porquê esse texto é tão importante para nós e relevante nos dias de hoje e como nós podemos vivê-lo em nossa cultura ou entendê-lo na nossa realidade. É um trabalho que realmente foi muito bem elaborado.
dá para perceber que isso não é fruto de um simples estudo, mas de uma vida de estudo. Tanto é que esse livro, nele contém vários trechos dos outros livros. O Davi Merck é conhecido por publicar muitos livros junto com a sua esposa sobre família. Então, quando você vai ler sobre namoro, relacionamentos, você vê trechos de outros livros dele. Então, se você comprar essa versão, você vai ter praticamente vários livros dentro dele. É muito, muito bom, além de ser bem bonito. Não é um preço tão acessível, mas é extremamente justo. Vale cada centavo. A gente tem usado na igreja, na escola bíblica. Por ser maior, acaba que poucas pessoas compram, ou então nem todo mundo compra, porque não fica dentro daquela margem normal que o pessoal gasta em livro. Não sei quanto está hoje na Amazon, mas é um livro que tem muita riqueza e muito bem trabalhado, muito bem fundamentado, e ele vai caminhando. Então vamos dar um exemplo aqui de uma aula que a gente teve. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Aqui. O casamento segundo Deus. Tá vendo aqui, ó? O casamento segundo Deus. Ele tem sempre a mesma estrutura e isso ajuda muito no decorrer dos estudos. Ele começa com um trecho bíblico, justamente porque seu propósito e seu foco é expositivo. Então começa com um trecho. Normalmente depois ele vai para uma história que às vezes parece que não tem conexão, mas no final você percebe que ele quis fazer um storytelling. Então, uma forma de conectar a gente com algo do cotidiano, algo cultural, que traz o ensino bíblico e os princípios para dentro da nossa realidade aqui do século XXI. É muito bom. Então ele traz essa parte onde ele conecta com a cultura. Depois ele vai fazendo algumas explicações sobre o texto, no seu contexto original. Ele traz muitas frases de bons teólogos, bons pastores. Aqui, por exemplo, ele está trazendo John Piper. Ele vai trazendo outros caras fortes. Aqui embaixo nas notas de rodapé, não sei se dá para ver, mas ele vai falando sobre... Aqui. Ele explica alguns termos em hebraico, por exemplo, quando tem dúvidas, quando tem mais de uma tradução. Ele traz aplicações, ó, menciona Keller aqui em cima, aplicações. O texto não exige necessariamente que o casal more longe dos pais, embora talvez seja uma boa ideia em muitos casos, tanto quanto a formação definitiva de um novo lar-imagem. Então ele vai trazendo aplicações bem práticas para o cotidiano. Por exemplo, namorados e noivos precisam avaliar cuidadosamente se realmente têm condições de formar e sustentar um novo lar sem manter os vínculos de dependência emocional e financeira dos pais. Olha só que interessante. Depois ele vai para mais aplicações, porque às vezes ele explica um outro trecho que precisa de um complemento de aplicações. Aqui continua outras aplicações baseadas no texto, e ele finaliza sempre com uma conclusão, uma grande ideia. Por exemplo, nesse caso, qual que é a grande ideia? O casamento bíblico se constitui pelo ato definitivo de deixar sua família de origem, estabelecer uma aliança com seu cônjuge diante de Deus, culminando na consumação física dessa união. Então ele traz uma grande ideia para resumir, sintetizar tudo que ele falou, e aqui perguntas para discussão. Aqui, ó. Então aqui no caso tem 5 perguntas. Por exemplo, em que sentido você entende a ideia de deixar pai e mãe? A expressão é limitada ao marido ou inclui a esposa também? Algumas perguntas que ele bola, que ele constrói aqui, elas são de aspecto teológico profundo. Outras são de cunho pessoal. Mas todas elas levam à reflexão do grupo. Então é muito interessante. Se você está buscando um livro para fazer um estudo com algumas pessoas, ou na igreja, ou pelo menos ter um livro, um comentário sobre cada texto que aborda a família, esse daqui é o livro. É muito, muito bom. Então, ó, pastores, líderes, estudiosos e casais. E ele vai caminhando toda a escritura dessa mesma forma. O texto, uma contextualização cultural,
depois destrincha o texto, uma exegese, uma interpretação responsável, uma aplicação bem pastoral, uma conclusão e algumas perguntas para discussão e uma grande ideia. Recomendo fortemente Lar, Família e Casamento, da editora Agnus, por Davi Merck. É um comentário bíblico pastoral muito bom. Então, meus amigos, é isso aí. Quando surgir novos livros ou a gente ter contato com alguns outros livros que a gente realmente acha úteis para a igreja local, para o crescimento cristão, nós iremos indicar por aqui, tá bom? Deus abençoe. Compre lá, leia, estude e que a sua família floresça segundo os desejos do coração de Deus. Grande abraço.